Obrigado, Fíveres. Boa tarde, André, para você e para todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo desta terça-feira. De fato, o Renato Paiva não é mais o treinador do Fortaleza. Hoje à tarde aconteceu uma reunião que foi onde foi decidido este ponto de tirar o treinador português à frente do clube. E agora o Fortaleza precisa correr desse intervalo da folga até a reapresentação com um novo nome. A reunião aconteceu hoje à tarde. Renato Paiva será comunicado oficialmente, né? Já deve ter sido comunicado oficialmente depois desta informação que nós soltamos em primeira mão. E aí, depois disso, o clube fará também o anúncio oficial ainda hoje à noite. Renato Paiva, que teve 10 jogos à frente do Tricolor de Aço, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. Atualmente, acumulava 4 derrotas seguidas e 8 jogos sem vencer. Dos números abaixo do esperado, com 20% de aproveitamento, ficou aí com 8 gols marcados e 17 sofridos, um número também abaixo de tudo que era esperado. E aí, diante do resultado negativo e de não ter uma diferença entre o Fortaleza, que estava com o Vojvoda, e agora com o Renato Paiva, o Fortaleza opta por um novo nome e aí já estão em busca no mercado, como disse muito bem o Breno, sem muita pressa. A reapresentação só acontece na quinta-feira, então entre hoje e amanhã serão observados nomes e aí terá de fato uma decisão. A informação que nós temos é que dois nomes que já podem ser sondados são de Ramon Dias e o do Cuca. Ramon Dias, que estava no Olímpia do Paraguai. O Fortaleza demonstrou o primeiro interesse no treinador. Ele foi para a equipe paraguaia quando estava com 7 jogos por lá, pediu demissão e está livre no mercado. Cuca também pediu para sair do Atlético Mineiro e aí são 2 nomes possíveis de serem sondados lá pelo Fortaleza. Outro nome que foi comentado, a gente percebeu nas redes sociais, que era do Fábio Carille. Nós fomos atrás da informação e até o momento o ex-treinador do Vitória, que foi demitido após o 8-0 contra o Flamengo, ainda não foi contactado pelo Tricolor de Aço, André. Fábio Carille, eu confesso que não é um nome que agrada nem empolga de jeito nenhum, viu? Também não gosto não. Mas uma reima dessa, meu amigo. Meus amigos, a Fernanda trouxe aí, WB, 10 jogos, só 1 vitória com Renato Paiva, 3 empates e 6 derrotas. 8 gols marcados, 17 gols sofridos, mais do que o dobro. Cara, tem um outro aspecto aí, eu concordo com o Breno, tá? A janela pra fazer a troca, a janela era agora. Era agora. É porque você vai ter esse período aí de data FIFA, etc, pra tentar trazer um novo técnico. Mas, menos de 2 meses, houve um erro na contratação, né, WB? A gente tem que falar isso. Se tem uma demissão dessa, também tem erro na contratação. Ele foi um estranho no ninho. Ele não tinha nenhuma solução para o time do Fortaleza. Veja o que diz Daniel Paulista, que está ali sofrendo com o Sport. Ele disse que não foi deixado nenhum legado, nenhum plano, nenhuma base, nada. Ele disse que pegou o Sport esfarelado. Não existia nada. Sabe o que é partir do nada? Agora você tem que ter consciência da situação. Você precisa ter olho para pelo menos observar um time em caráter de urgência. Mas ele disse que o problema não era treinador. Então o problema era o elenco. Mas por quê? Porque ele não conheceu a fundo. Ele não soube, num caráter de urgência. Talvez não tenham dito a ele: ô Renato, vem cá. Eu sei que você não é milagreiro, você é um treinador. Mas olha, o caráter aqui é de urgência. Vamos armar aqui um esquema para evitar o pior. Mas ele chegou, eu acho, na maior tranquilidade do mundo, achando que apenas a sua sabedoria, o seu olhar, a sua visão, num toque de caixa, ele ia resolver. Eu acho que ele ficou muito distante da realidade. Esse é que é o problema. Vocês sabem qual seria a melhor solução para o Fortaleza a esta altura? Se ele tivesse um interino. Era melhor ele entregar um interino. Simplificar, né? Acho que o Renato Paiva ele não simplificou. Não simplificou. Um interino, se o Fortaleza tivesse, um cara capaz de ser ungido a treinador de Fortaleza, conhecendo o elenco, tendo um bom ambiente no elenco, sabendo, porque você sabe que é aquela condição do observador, o treinador está aqui, mas tem os observadores, ele às vezes tem uma visão até mais ampla do que o treinador, por isso ele auxilia o treinador. Mas nem esse nome o Fortaleza tem. Nem um treinador daqui mesmo, um cara de dentro do Fortaleza, que seria a melhor escolha, o Fortaleza tem. É essa a tragédia. Porque se me diz, Carille, não vejo como. Cuca, cara que estava problemático, um problema no Atlético Mineiro, viu? Não fez um bom trabalho. O outro, quem é, meu Deus? Vocês falaram aí? Ramon Dias. Ramon Dias. Ramon Dias, outra droga. Chegou agora do Paraguai, não ganhou de ninguém, mandaram em frente. Fez o maior leilão para vir para Fortaleza.
Usou até o Fortaleza, que eu soube, para arranjar o que ele queria lá no Paraguai. Chegou lá um fracasso. Eu não acredito que o argentino ele chegue aqui e tenha um olhar mínimo sobre o time do Fortaleza. É muito difícil. Seria ótimo que, sabe, em torno do treinador, nós tivéssemos uma equipe de observadores. Eu acho que o Fortaleza não falhou só nisso, não. Eu acho que o Fortaleza, eu não quero aqui atingir a capacidade de ninguém, mas eu acho que até em termos do departamento de futebol, Fortaleza teria que ter trazido um nome maior, um cara que tivesse uma amplitude maior, um conhecimento, sabe, na hora de reforçar, na hora de tomar as providências. O que é que Fortaleza fez? Fez na base da incerteza. Não, Herrera, quem é Herrera? Bareiro, quem é Bareiro? E outros jogadores que foram contratados. Guzman, quem é Guzman? Quem é Pablo Roberto, que está jogando no futebol português? Então, as contratações, volta de Benevenuto, contratação de Crispim, quer dizer, tudo na rota do desespero. Isso é uma prova de que o time do Fortaleza perdeu até aquele padrão, aquele patamar que ele conseguiu no futebol brasileiro, ele perdeu tudo. Fortaleza está sem saber o que fazer. A verdade é essa. Então, tem que ter alguém lá dentro com a expertise mínima para acalmar o ambiente, sabe? E saber a quem entregar e saber, sobretudo, o que é que deve ser feito. Não adianta você botar um treinador que ainda vai estudar, que vai botar os seus esquemas, que vai fazer... O Fortaleza não aguenta mais e o regime é de urgência. Agora, onde encontrar esse treinador que tem uma visão rápida para pelo menos formatar um time do Fortaleza? Eu colocaria o time mais na defesa? Como é que é? Eu boto o time mais assim ou boto mais assado? Calcular de jogo para jogo, conseguir tranquilizar o time. Quem é capaz disso? Porque nesse momento, né, WB, como o Fortaleza precisa urgentemente pontuar, não tem mais preocupação de, eu vou fazer um jogo assim, eu vou fazer um jogo dessa forma, eu quero priorizar isso. Não, você tem que fazer alguma coisa que tenha resultado efetivo. Caráter de urgência. Se você precisar jogar todo atrás e só partir para tentar um gol, para ser 1-0 e tudo bem, tem que fazer. Qualquer coisa. Ou ao contrário, sei lá. Nesse caráter de urgência, cara, o que eu acho que o Renato Paiva pecou assim profundamente, nesse caráter de urgência, a primeira coisa que você faz é você buscar uma solidez defensiva. Exato. É o que o Ito Bezerra diz, se não dá pra gente ganhar, não vamos perder. Exato. Vamos entrar aqui, o primeiro passo, entra pra não tomar gol. O Renato Paiva tomou 17 gols do time em 10 jogos. Tomou 5 do Botafogo. E era uma coisa que na coletiva ele disse. Ele sempre falava na coletiva: eu gosto de ter mais jogadores no campo de ataque e no campo de defesa. Ou seja, ele deixou a defesa exposta mesmo. Ele quis fazer aquele jogo de ficar mais do meio pra frente e o Fortaleza foi tomando gol e acabou se distanciando ainda mais dos seus principais concorrentes hoje dentro da zona de rebaixamento. E eu concordo com o André. Ele realmente não entendeu o momento. Ele realmente não entendeu o que o time estava precisando. É o momento de você ser eficaz, de você não tomar gol, tentar fazer o seu ali para garantir o resultado. O Fortaleza muitas vezes tentava jogar um pouco mais à frente, ou tentava ficar um pouco mais da linha do meio campo para frente e ficava muito exposto à defesa. Tomou gol demais e com uma facilidade absurda. A gente estava fazendo a transmissão no último sábado e no último domingo e a gente destacava isso, que a facilidade com que os adversários entravam na defesa do Fortaleza. Ele disse, como é que um treinador chega... é porque vocês talvez não tenham ouvido essa declaração. Ele disse, fazer gol no Fortaleza agora mais fácil. Ele falou. Quer dizer, poxa, então você fica aqui denunciando tudo que não presta. Homem, diga alguma coisa que serve. Arranja uma solução, meu amigo. Arranja uma solução. Praxedes Ferreira uma vez fez uma pré-eleção no Guarani de Juazeiro, eu estava ouvindo, eu era emitido. Eu gosto, ele começou a fazer o discurso de um lateral que faça isso. Ele suava, entendeu? Pingava... com aquele jeito dele, coitado, dificuldade com as palavras. Eu gosto de um centroavante que faça isso e aquilo. Eu gosto de um meio campo. Quando ele terminou, eu digo, agora diga que você não gosta. Ele disse, não, assim tira a moral, né? Aí tira a moral. Então você tem que dizer o que gosta, o que você não gosta. Agora, combina com os caras, vem cá, vamos evitar isso. Você joga assim ou assado. Ele entrou dando moral a Diogo Barbosa. O que é isso? O que é isso? Não, isso aí, e colocou em campo teimosamente, não quero dizer que foi só isso. Uma série de equívocos. Ele não deu forma ao time. O Fortaleza é um time atordoado em campo. O Fortaleza poderia ter, diante do Internacional, ter levado logo 2, 3 gols. Rápido. Rápido. Ligeiro bala. Só bola na área. Não é que o Internacional jogasse.
Era bola na área, a defesa com a maior dificuldade. Então esse time tem um problema. Então vamos regimentar a defesa. O que é que essa defesa precisa mais? Precisa de apoio de 2 volantes, vamos jogar com meia, o meia volta um pouco mais e tal, vamos para um 4-4-2, é isso aí. Vamos fechar, não se pode perder o jogo pro Internacional, porque o Internacional é ruim, é pior do que a gente. Mas aí entra em campo aquele alvoroço, olha, aquele começo de jogo, eu digo, mas rapaz, pelo amor de Deus, eu olhei logo pro relógio, qual o tempo que falta para terminar esse primeiro tempo? Que eu tô vendo a hora da desgraça bater. Quando o Fortaleza se livra daquele abafa do Internacional, ao seu Brits, sem razão nenhuma, faz um pênalti escroto daquele. Ainda bem que o Fortaleza, mesmo desorganizado, você vê que o Internacional é vulnerável, ainda empatou o jogo, teve condição de desempatar. Quer dizer, não era jogo para perder, droga. Não é? Aí vem pro segundo tempo, leva um gol em 6 minutos e fica por isso. Aí fica seu Renato Paiva com essas mudanças. Outra coisa, chega logo com aquela política antiga de chamar a atenção, afasta logo fulano. Eu não gosto muito dessas coisas não, sabe? Então os caras são do Fortaleza, são ativos do time do Fortaleza. Afasta logo os 5. Sinceramente, esse tipo de saneamento, essa história de você entrar no clube logo fazendo menção a isso e aquilo, rapaz, olha, faça como mineiro, trabalhe em silêncio. Trabalhe em silêncio. Vamos deixar essa história de holofotes para depois. Eu achei a coisa muito aparvalhada. Disse aqui, eu disse. Não é uma contratação impactante. Não conseguiu impactar junto ao elenco. Não fez nada. Então tá na hora de tirar mesmo. Tá na hora de tirar mesmo. Embora a essa altura dos acontecimentos possa acontecer aquela coisa absurda, né? Que é do Lampedusa. Se é preciso que tudo mude, tudo tem que permanecer como está. Rapaz, será? Sei não, sei. Às vezes é assim. Acho que tem que mudar mesmo. Para permanecer. Não é o que a gente espera. Sim, não é o que a gente espera. Agora, Brenão, ganha uma sobrevida? Claro que a situação segue difícil, a situação segue complicadíssima. A tabela mostra matematicamente um caminho muito complicado para o Fortaleza, mas acho que qualquer possibilidade do torcedor tricolor visualizar uma perspectiva de mudança, de ganhar uma sobrevida, de dar uma chacoalhada, passava por essa troca no comando técnico. Então, será que ganha uma sobrevida com essa saída do Renato Paiva? Eu acho que o que ganha é um pouco de esperança, de tentar que essa mudança traga alguma coisa diferente, que os jogadores possam se motivar novamente, porque a gente sabe que cada troca de treinador acaba mexendo com o elenco, só que isso, o prazo de validade é curto, isso vale por 2, 3 jogos, a partir de então tem que ser trabalho, e o treinador que chegar tem que entender isso, entender o que o momento pede. O Fortaleza tem que jogar de uma maneira que ele consiga trazer os resultados, mesmo que seja feio, mesmo que o jogo fique mais amarrado, mesmo que a partida não consiga fluir de forma a você ver um jogo vistoso. O que interessa hoje é pontuar. Então eu acho que a troca ela traz esperança. Agora não dá pra garantir nada, André. Não dá pra garantir nada porque o Fortaleza já trocou de técnico uma vez, já trouxe um monte de jogadores, chegaram 12 agora na janela, 12 contando com o Benevenuto. O Fortaleza tem tentado e as respostas não têm acontecido. O Fortaleza já trocou o departamento de futebol, já fez de tudo, já afastou jogadores e nada consegue ser eficaz numa resposta para uma reação. Então não dá para garantir. Não existe milagreiro. O técnico novo vai ter que chegar e vai tentar extrair alguma coisa. O que eu acho que muda é trazer um pouco de esperança. Porque nas partidas com o Renato Paiva, nessas últimas que a gente tem visto, ninguém tinha perspectiva de mais nada. Tinha muita gente, já tinha muita gente jogando a toalha porque você olhava para campo e você não tinha nenhum indício de que aquele time poderia fazer alguma coisa diferente. E tem um detalhe. É isso. Eu fiz uma lista de sugestões. Eu já disse, eu não tenho a petulância de estar apresentando solução. Tem comentarista aí que faça isso, tire aquele, bote aquele. Não. É apenas uma sugestão. Mesmo porque a gente não tem, consciência da realidade existente dentro do time de futebol. Peraí. E eu dizia apenas o seguinte, eu relacionei alguns jogadores de valor que o Fortaleza tem. E ainda tem. Fiz uma relação. É possível fazer com isso aqui que sobrou um time de futebol? É. Não é? Vamos fazer um time. Como é que pode ser esse time? Ele pode ser um que obedeça à condição de grande, de gigante que o Fortaleza tinha? Não. Ele tem que ser um time mediano? Pode ser. E se ele for um time, até mais humilde? Porque se você olhar na relação dos jogadores do Fortaleza, a partir do goleiro, a partir de Brits, a partir de Bruno Pacheco, a partir de Pochettino, a partir de jogadores como esse menino Luca Priol,
esse Matheus Pereira. Pô, peraí. O time do Fortaleza... Você tem como jogar mais. Tem como jogar mais. Tem como jogar mais do que ele tá jogando. Tem como jogar mais. Então, foi isso. Agora, com relação à decisão de tirar mais um treinador, foi um erro na contratação e seria um erro muito maior continuar com ele. Não tinha como a diretoria do Fortaleza, ou a direção do Fortaleza continuar. Não tinha na como. Mesma, não tinha como. Não se sustentava. É lamentável que o Fortaleza tenha que apelar para esse tipo de decisão. É uma coisa horrível. Agora, fazer o quê? Pior seria dar continuidade, fazendo de conta que nada aconteceria. Aliás, eu conversava ontem, hoje eu fiz esse Rios, fazendo essas ponderações sobre o que eu ouvi do treinador. Você vai fazer mais vezes. Pois é, aí o que é que acontece? Um companheiro meu, conversando com ele ontem... Devoto? Não, amigo e jornalista, Nodi Nogueira. Grande Nodi. Que não deixa de ser devoto também. É devoto, gente boa. Ele dizia que eu estou invocado com uma coisa. Eu disse que ele disse, rapaz, essa folga dada até quinta-feira, segunda-feira você não teve uma informação. E hoje ele dizia, eu também não estou gostando do silêncio dessa terça-feira. Eu tenho impressão que tem alguma coisa acontecendo. Isso ele me disse hoje. Entendeu? Depois que eu tinha colocado aquele Rios no ar. Sim. Aí depois ele brincou comigo, eu digo, deixa de brincadeira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo porque eu já sei o que ele disse. Você botou o homem pra fora, aquela besteira. O seu Rios botou ele pra fora. E eu soube depois, uma outra fonte dizia, vai ser hoje à tarde. Não anuncie porque não está oficial. Mas à tarde ele estará, daqui a pouco à tarde ele estará demitido. Claro que isso não me satisfaz. Olha, primeiro porque eu não dei a informação que ele estava demitido. Eu fiz apenas um comentário. Mas aí, essa folga, sabe? Esse silêncio, para uma pessoa como o nosso companheiro, que viveu dentro do clube por várias temporadas, né? Isso disse alguma coisa, né? O silêncio falou mais alto. Um silêncio muito grande, essa questão dessa folga, esses 15 dias, esse tempo até os jogadores voltar para o treinamento, tem alguma coisa no ar. E tinha realmente no ar. É aquilo de que quando tá muito tranquilo, né? Quando o morro tá muito tranquilo, o morro tá muito calmo, é porque alguma coisa vem aí. Ó, a gente vai continuar nesse papo, tá? A gente vai continuar nesse assunto que tá rendendo pra caramba. Manda tua opinião aqui também. Muita gente participando aqui no nosso canal Jogada no YouTube. Pode participar, que na volta do intervalo também tem você na jogada. A parada é rapidez, é ligeiro bala. Intervalo rápido, não sai daí que o programa hoje tá quente, hein? Vamos falar ainda aqui sobre nomes que estão sendo cogitados, o perfil que o Fortaleza vai buscar do seu novo treinador. Tem muita coisa ainda no programa hoje. Não sai daí que a gente volta já já.